Olá, pessoal! Estamos aqui de volta com o nosso canal Dialética. Eu e o meu querido irmão Pedro Renal, do canal Parabólica. Tudo bom, gente? Estamos de volta. É um prazer. Manda aí, Thiago. Hoje a gente está aqui para discutir um tema que é bastante interessante e é um tema que voltou com uma força muito grande nas discussões sobre educação, que é jogos. Jogos de diversos tipos, né? O lúdico dentro da educação e como ele pode ser utilizado. A gente, antes da gente poder entrar numa discussão mais aprofundada do uso hoje, né, da situação atual dos jogos dentro do contexto da educação, a gente vai trazer aí para você um breve, mas muito breve mesmo, histórico desse assunto durante todo o desenvolvimento educacional da humanidade. Breve. Breve. Um breve Um resuminho. Então, Pedro, por favor. Quando a gente fala de jogos, né, jogos e educação, né, Thiago, a gente não fala só de jogos, mas também de brinquedos e educação, entram Sim. várias coisas, e a gente precisa entender a importância que esses jogos têm de acordo com o passar aí, com a caminhada da sociedade. Né? Esses jogos, eles são inseridos dentro de uma sociedade, logicamente, né? Não existe um jogo sem a sociedade, mas eles foram muito interessantes, foram muito importantes ao longo da história, se a gente pegar lá desde de tempos antigos, desde a Mesopotâmia, passando pelo Egito Antigo, a gente vai ter os primeiros jogos, inclusive no Egito Antigo a gente tem o desenvolvimento de jogos de tabuleiro, inclusive, que era muito utilizado. Os egípcios, eles já eram grandes... em relação à sociedade, eles eram grandes conhecedores, por exemplo, de astronomia, de matemática também. Ali na antiguidade a gente tem já... Tanto é que os filósofos antigos, já passando um pouco mais para frente no Egito, na Grécia Antiga, os filósofos também são os matemáticos, né? Se a gente pensar, por exemplo, lá na Grécia Antiga, em Pitágoras. Então, esses jogos, os primeiros jogos, eles geralmente eles eram relacionados a contas, né? Então, você tem desenvolvimento de objetos, de tabuleiros ligados a contagens de peças, de números. Mas a gente também tem jogos que até eu estava pesquisando sobre, que você tinha questões também que eram físicas no Egito Antigo. Sabe aquele jogo que chama Twister? Ou Twist, né? Twist, que o pessoal... Dos pés e das mãos. O Egito inclusive, já tinha algo parecido do tipo. Mas mais focando principalmente na questão de contagens, né, de pular casas, passar casas, que era, como o Egito era uma sociedade extremamente organizada, extremamente complexa, né, Thiago? Até mesmo quando a gente fala da construção das grandes obras faraônicas, primeiro das pirâmides, depois dos templos. Então a gente passa a entender o quanto que, desde de jovens, os egípcios já eram grandes jogadores, né, por diversão mesmo, mas isso contribuía com a sociedade, com a construção da sociedade, porque, afinal de contas, você nunca passa por um processo na sua vida sem adquirir um conhecimento. E o jogo é isso também, é o que a gente vai falar. Porque a gente está falando de uma sociedade, de uma época onde a gente não tem um modelo de escola formal como a gente tem aqui, né? Exatamente. Então, o jogo é uma forma de você passar conhecimento, né? Desenvolver conhecimento na sociedade para fazer com que ela se torne uma sociedade tenha mais progresso dentro do seu desenvolvimento, né? Até completando isso, a gente também vê a mesma coisa na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né? Platão fala do lúdico, né, no processo de aprendizagem. Aristóteles, posteriormente, fala também do lúdico no processo de aprendizagem. Então, é um tema, na verdade, que brincando, você vai ter uns 3.000 anos de desenvolvimento, né? E sempre com objetivo, né? Eu sempre falo isso, você não tira nada da sociedade, né? Não tem nada à frente de seu tempo, aquilo está contribuindo com a sociedade, está ajudando a construir a sociedade. E às vezes a gente, quando fala jogo, parece que é uma coisa muito infantilizada, que é uma coisa muito superficial, e não, isso aí, os jogos, eles de fato, eles influenciam logicamente até hoje. Mas é claro que a gente imagina só o que é caminhar
de um jogo de tabuleiro que fazia contagens no Egito Antigo para chegar hoje numa indústria. Aí a gente já estava em um outro sistema, capitalismo, Não, mas que também tem o seu aprendizado, a gente aprende também. claro. Então a gente passa por isso, né? Como eu até já comentei aqui quando a gente fala da Grécia Antiga, por exemplo, os filósofos, né? O Tiago falou, por exemplo, da questão do lúdico, do Platão, mas, por exemplo, você tem o pré-socrático, o Pitágoras, que era matemático, entre outros que eram matemáticos, né? Que, de certa forma, contribuem com a sociedade. O que a gente não sabe é que muitas coisas que a gente tem hoje de jogos, brincadeira de rua, são, na verdade, coisas que foram passando de tempos em tempos, e a gente tem um aprendizado, sim. Eu acho que isso é muito legal, isso é muito interessante, e isso é uma coisa muito bacana, Thiago, que isso não se perde. Pode ficar mais fraco, mas não se perde assim 100%, totalmente não, né? E tem uma coisa até muito interessante, né? A importância disso para a construção social ela é tão grande. Se a gente for pegar século XVII, século XVIII, por exemplo, na França, a questão de você trabalhar com jogos em uma construção de conhecimento, né, na educação em si, era uma coisa altamente focada nos príncipes e assim, para os nobres, né? Era um instrumento de educação da nobreza, isso só foi rompido, né? Basicamente, isso só foi rompido com a questão da Revolução Francesa. Só que, ao mesmo tempo que a gente tinha no Brasil ainda, claro, em outros povos pré-colombianos, que fala, né, meu professor de história? Colombiano. Em outros povos pré-colombianos, a gente tinha uma série de jogos desenvolvidos aqui, sem a ação da cultura oriental e sem a ação da cultura ocidental nos moldes que a gente conhece, né, historicamente. Então, a gente tem jogos maias, jogos astecas, jogos brincadeira incas, com bola. brincadeira com bola e jogos indígenas, né? Indígena brasileiro, indígena aqui da América do Sul. Por exemplo, o Pedro é de Belo Horizonte, né? Mora em Belo Horizonte, eu também sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo, né? Tem uma loja em Belo Horizonte que é a Origem, tá? E a Origem, ela resgatou uma loja de jogos artesanais, ela resgatou uma série de jogos antigos, né? Jogos de outras civilizações, inclusive. E um dos carros-chefes da Origem é o jogo da onça, que é um jogo que você tem que cercar a onça e tudo mais, proteger e tal. O jogo da onça, ele é um jogo indígena brasileiro. Isso mostra que esse desenvolvimento lúdico no processo de aprendizagem de uma sociedade, ele não é uma questão exclusiva do Ocidente, ele não é uma questão exclusiva do Oriente, ele é uma questão da humanidade. A humanidade vê, mesmo que de uma maneira pelo inconsciente coletivo, a importância do lúdico dentro do processo educacional. E às vezes a gente fala, por exemplo, quando você fala do jogo da onça, assim como você tem vários outros jogos em várias sociedades, às vezes a gente olha para aquele jogo e pode não fazer tanto sentido para a gente, na nossa sociedade. A gente pode compreender, mas para aquela sociedade, como o jogo da onça, é importante, sabe? Ele tem a sua função. As próprias Olimpíadas indígenas, por exemplo, os jogos que já são jogos que não são necessariamente jogos de tabuleiros ou lúdicos, mas tem um sentido para eles, sabe? Isso é muito interessante, isso é muito importante. E isso acaba abrindo, né? Hoje a gente tem, se a gente parar para ficar pensando em todos os exemplos que a gente pode dar, a gente não acaba esse episódio, por exemplo, né? Vira um episódio eterno. Exatamente. Até porque eu e o Pedro começamos com o Atari em 1984. O seu Atari que você ganhou? A história é bem longa, a gente sempre gostou de jogos, sejam virtuais, sejam de tabuleiro. Então, assim, a gente até... É um episódio que a gente precisa se controlar um pouquinho para não deixar ele muito longo, porque é um tema que é de muito interesse nosso, né? Ô, Thiago, eu quero ainda, porque eu sei que a gente vai entrar no tópico, mas eu não sei se você vai colocou isso para poder falar, mas você tem um histórico muito grande, eu não sei como é que está hoje, com RPG. Não, eu sempre vou ter histórico com RPG. Você não tem eu falo, mas o RPG sem ser, não necessariamente o virtual. Não, RPG de mesa. O RPG de mesa que a gente chama. Você não tem um aprendizado gigantesco com isso? Tenho, sabe? Tem um absurdo. E não só aprendizado, como eu ensinei usando RPG. Eu me lembro um grupo de alunos que eu trabalhei numa escola aqui em São Paulo, que a gente tinha um projeto para fazer sobre corpo humano, ensinar corpo humano.
E eu queria fugir da forma convencional de você apresentar sistema por sistema, aquela coisa, o coração faz isso, o pulmão faz aquilo, é assim, assim, assado. Então eu peguei 2 meses de conteúdo do corpo humano e eu fiz com esses alunos uma aventura de RPG jogando Dungeons and Dragons, Aí, que é meu sistema preferido. Inclusive, minha camiseta é uma grande homenagem a Dungeons and Dragons, né? sim. Caverna do Dragão. Uh, e foi assim, nós criamos uma história onde um mago tinha adoecido um rei, e eles eram um grupo de aventureiros contratados para poder salvar este rei. Só que eles precisavam achar no corpo desse rei aquilo que estava fazendo mal a eles, usando as regras de uma forma simplificada, porque isso foi para crianças de 8 e 9 anos, de uma forma simplificada, trabalhar a questão de que eles entravam no corpo do rei para poder salvar aquele rei e encontrar. E em cada cenário que a gente entrava, eu preparei para eles uma descrição da textura, da função, de como funcionava, Olha o aí que que interessante. possivelmente eles estavam enxergando. Então foi muito interessante, porque eles conseguiram ter um conhecimento do corpo humano de uma maneira que era completamente fora do comum, extremamente disruptiva dentro de um contexto tradicional de educação. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Claro, crianças de 8, 9 anos, eu tive até a oportunidade de fazer isso porque os conceitos que a gente trabalhava eram conceitos mais simples, né? A gente não ia trabalhar conceitos mais detalhados da fisiologia e anatomia humana. Mas, poxa, foi para mim enriquecedor. Ah, Enriquecedor. Então, eu queria, dentro disso que você está falando, até mesmo para a gente dar colocar uma contextualização, inclusive científica, nesse debate, porque educação é algo muito sério, né? E com falar dos certeza. jogos que a gente é muito sério, por exemplo, a gente passa, né? Duas coisas importantes, inclusive, são abordadas por Vygotsky, né? Que são importantes, né? O pessoal da pedagogia, da psicologia aí ligado, né? Que são coisas importantes para a gente definir aí para os jogos. O primeiro é isso que a gente está falando, o conhecimento que você adquire através dos jogos. Você nunca sai de um jogo, de alguma coisa, sem pelo menos adquirir um tipo de conhecimento, ou pelo menos reafirmar um conhecimento que você está, relembrar esse conhecimento. Ou, no mínimo, uma reflexão ser proposta, né? Exatamente, né? Mas uma outra coisa muito importante, Tiago, que eu acho que é interessante falar, é que os jogos, quando a gente fala de jogos, e o Vygotsky fala isso, eles têm regras. E aí já há um Sim. aprendizado sobre uma questão de regras. E eu não estou falando aqui que te ensina a seguir regras fielmente, porque regras e leis em uma sociedade não existem só para ser seguidas, servem para ser questionadas e construídas também de uma maneira Com coletiva, pelo menos certeza. esse é o nosso entendimento, né? Mas os jogos ensinam até, inclusive, a ter uma questão do entendimento do que é uma regra. Por exemplo, qualquer jogo que você vai colocar, você não pode fazer o que quiser com ele, sabe? Aí eu estou falando de jogo, eu não estou falando necessariamente de brinquedo, mas existe sempre algo que você possa fazer com o jogo, que você vai seguir uma regra, ou você pode inventar uma regra dentro daquelas que já existem, mas você vai inventar regras, você vai seguir pelo menos uma linha para que esse jogo fique aceitável para todos que estão ali, certo? Então, então, existe uma compreensão, se a gente colocar isso dentro de uma questão de sociedade, há um aprendizado também até no sentido da leitura, geralmente quando você vai jogar um jogo de tabuleiro e as pessoas, a maioria não conhecem, geralmente o dono do jogo, ele lê, né? Que nesse caso eu tenho certeza que é o Uhum. Thiago, né? Vai ler as regras Não, tem aí poucos jogos de tabuleiro. para explicar para todo mundo, e todo mundo compreende, pode questionar, pode mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas imagina isso no sentido educativo, sem ser uma roda de amigos já adultos, mas no sentido educativo, de crianças ou adolescentes, né, que elas já estão inseridas dentro de um contexto, dentro de um processo que elas precisam seguir aquilo, que senão elas estariam fora da regra do jogo, poderiam ser desclassificadas. Mas isso pensando, coloca isso dentro de um contexto de uma sociedade, que interessante, por exemplo, né? É isso. Sim, e eu até complemento que, além da questão das regras, o jogo pode te ensinar a competir com ética, o jogo pode te ensinar a trabalhar de uma maneira colaborativa e perceber o outro. E dentro da educação infantil, por exemplo, no contexto da socialização, o jogo ele é fundamental. Não existe educação infantil hoje sem jogo.
por conta disso, porque é o momento em que a criança ela começa a conhecer o diferente, ela começa a conhecer o outro e ela precisa aprender a ser aceita e a aceitar o outro. Então, isso para mim é fundamental, né? É tão fundamental que a própria Lei de Diretrizes e Bases contempla, né, esse item nela, porque é por meio do jogo, e claro, outras ferramentas, que essa socialização se dá de uma maneira fundamental. E pensando que, como a gente está trabalhando com educação infantil, aquilo que a gente faz numa boa mediação em um jogo na educação infantil cria frutos para toda a vida daquele indivíduo. Perfeito. Isso assim, para mim, é ponto inquestionável. Questionável. Perfeito. Tirando o fato de que criança tem que brincar, né? E se a brincadeira ela ganha um significado, um sentido, poxa, ainda é melhor ainda, né? A gente só tem a ganhar. Exatamente. E aí esses jogos, por exemplo, quando a gente insere eles num processo educacional, insere numa escola, fica muito mais interessante. No episódio passado, que a gente falou sobre a escola de hoje, ela faz sentido, o Thiago tinha falado que a importância do giz, né? Do giz, lousa e saliva, né? Assim que a gente fala. Giz, lousa e saliva, que é importante pra caramba. É um método de uma metodologia de estudo, de trabalho, que funciona de fato, tem a sua importância, mas o quanto mais a gente conseguir colocar esses jogos, não só inseridos, por exemplo, dentro da escola, mas na sua vida, isso para mim, e falando para mim, eu falo nesse caso, eu vou até falar por você também, isso fez muita diferença nas nossas vidas. Com certeza isso fez muita diferença. Isso fez muita. Você já lembrou do Atari lá atrás? Aí, eu não tinha nem pensado no Atari, para você ter noção. A gente aí já está falando de um jogo que é um jogo digital, virtual, né? Atari analógico, sei lá, eu não sei explicar nos conceitos técnicos. Não, ele é digital. É virtual. É um videogame. Mas ali você já tem todo um processo, sabe, de aprendizado, sabe? O mundo dos jogos, ele se abre a partir daí. E assim, Pedro, até um pouco de uma questão pessoal, né? Nós tivemos o privilégio, e eu acho que não há outra palavra, de termos dentro do nosso desenvolvimento como pessoas um avô que, aposentado, montou uma marcenaria para fazer brinquedo para os netos, né? E a gente acompanhava todo aquele processo de construção, e uma mãe que, assim, eu não sei se a gente tem uma mãe com criatividade ou uma criatividade com mãe, né? É verdade. Trazia para nós propostas dentro de casa, no ambiente de casa mesmo, fora do ambiente escolar, que eram extremamente lúdicas, mas altamente importantes para a nossa formação. Então, isso faz diferença. A gente teve esse privilégio que a gente sabe que não é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Mas aí a gente percebe o quanto isso fez diferença na nossa criação, na nossa formação, e ajudou a gente a construir as pessoas que nós somos hoje. Não tem jeito. A gente fica pensando quais crianças que tiveram essa condição, né? Existiram crianças que tiveram essa condição, mas a gente entende que não é a maioria da população brasileira, de fato. Agora, eu acho que o consenso de que o jogo é importante, ele existe, certo? Agora, por que não se usar tanto? Por que você acha que não se usam tantos jogos na educação? A educação infantil eu acho que é uma parte, a gente realmente tem, até porque a LDB contempla, mas se a gente for começar a subir nos segmentos, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, por que a gente não tem tanto uso de jogos na educação? O que você pensa sobre isso? Olha, Thiago, se a gente parar para pensar, ainda puxando coisas que a gente falou na última aula, que a gente não pode simplesmente fechar os olhos, né, pela situação da educação, principalmente no Brasil, eu acho que você falou semana passada, no último episódio, eu vou parar de ficar citando tanto o último episódio, mas acho que ele tá tudo conectado. Mas para quem não viu ainda, a gente bota a janelinha aí e dá uma olhadinha. Exatamente, só clicar aqui, ó, certo? E a gente tem também, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem, é o que você falou, tem de acordo com formação dos cursos de licenciatura no Brasil, tem a ver com a relação que não é levada a sério no Brasil muitas vezes, que é a relação ensino-aprendizagem,
sabe? Então, a gente tem toda uma questão de estrutura de investimento de Estado. Então, a gente poderia citar 200 mil coisas aqui que entrariam nisso, sabe? A gente poderia falar de 200 mil exemplos sobre isso, sobre um professor chegar numa sala de aula, às vezes. Não, eu estou falando nesse caso específico dentro de uma instituição escolar, tá? De uma instituição de ensino, mas a gente pode ampliar isso, logicamente. Mas dentro de uma instituição de ensino, um professor que entra numa sala de aula e não consegue falar um A, mas não consegue ter um diálogo com a turma, o jogo poderia, inclusive, ser uma forma de poder ter um diálogo horizontal, sabe? Um diálogo, ter uma perspectiva horizontal em relação a isso, mas a gente tem essa dificuldade, a gente tem os modelos de história de escolas presídios, esse modelo de escola que a gente tem que é professor na frente, estudantes atrás, que é um modelo francês de valorizar, lógico, o professor que tem que se valorizar, mas de fato, mas que a gente às vezes confunde que o professor ele é autoridade no sentido arbitrário, não autoridade no sentido da educação, e aí acaba que falta esse diálogo, falta essa questão, essa comunicação, essa relação de ensino-aprendizagem. E aí você tem que, claro que eu não quero ficar estendendo para entrar em vários outros assuntos, porque isso aqui dá margem para 200 mil assuntos, mas você entra na questão da saúde mental do professor, sabe? Até mesmo para preparar isso, porque isso demanda tempo, demanda recurso, e a gente sabe que professor, principalmente de escola, leva muito trabalho para casa e às vezes você tem 300 turmas que você tem que preparar durante a semana e às vezes você fazer isso já para fazer um jogo para uma turma, para outra turma já fica muito difícil, fazer um projeto, certo? Tudo cai em cima do professor, né? Essa é um fato, né? Cai em cima do professor, é logicamente que eu não estou falando que é só isso, mas você tem toda uma estrutura em cima disso, sabe? Você tem hoje a ideia da competição, do que, quando você fala, às vezes, em jogos para aprendizado, as pessoas, às vezes, ficam na mente que é uma coisa extremamente banal, sabe? Porque eu não vou... Eu prefiro 1000 vezes o meu joguinho lá de videogame super moderno que eu jogo, lá no meu Xbox, lá no meu PlayStation, lá no meu PC, do que esse joguinho que você está me fazendo aqui na sala de aula, do que você está me levando para um pátio, do que você está me levando para fazer um passeio, participar de alguma coisa. No final das contas, quando o estudante ele consegue entrar naquilo, ele acaba gostando. As experiências que eu vi é que os estudantes se envolvem, Thiago. Eles se envolvem, mas o problema, o grande lance é começar, mostrar para o estudante que aquilo vai ser interessante assim que ele começar, sabe? E aí vem um monte de coisas e aí o professor ele acaba, eu falo no caso do professor, mas a gente pode entender muito mais amplo. O professor acaba ficando naquele canto, sabe? E que é um lugar seguro, querendo ou não, de fazer o giz, lousa e saliva, exatamente, com medo de arriscar. Mas é porque ele não tem esse suporte em volta. Pelo menos é o que eu penso, né? Eu vejo duas coisas também que são extremamente importantes dentro desse contexto dos jogos. A primeira, que é uma coisa que é uma preocupação do professor, até porque foi educado assim, aprendeu assim, foi formado assim, as escolas exigem assim, porque o jogo ele tem uma dificuldade muito grande do registro, e a gente sabe que a educação, para a gente poder hoje nos documentar frente ao processo de ensino e aprendizagem, a gente necessita do registro. Como fazer o registro de um jogo? Então eu boto os alunos para jogarem, eu digo que aquilo é lúdico, mas eu digo que aquilo tem um contexto educacional muito grande, um contexto dentro de um tema, de um projeto que eu estou trabalhando, mas eu não tenho como registrar aquilo. Eu vou fotografar os alunos jogando e tudo mais. Como eu vou avaliar o aluno, né? Porque, claro, dentro do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação é importante. Não a avaliação como prova, não é isso. Instrumentos diferentes de avaliação, é disso que a gente está falando aqui. Como eu vou avaliar o aluno. Então, como eu vou fazer o aluno transcender aquele momento do jogo para poder trabalhar uma questão avaliativa. Não adianta você também dar um jogo super bacana para as crianças, elas se envolverem, e você depois dar uma prova e falar assim, por que a pecinha tal pulou na pecinha colar? Cara, vai perder todo o sentido daquilo que você está fazendo.
Então, eu penso que metodologias para resolver essa questão do registro, elas faltam. Ou então, vou pegar agora pelo outro viés, eu vou falar pelo outro lado da questão. A gente tem muitos sistemas de ensino hoje no Brasil que trazem a questão da gamificação em suas plataformas digitais. Mas o jogo que muitas vezes é trazido, tá? Muitas das propostas, ela vem de uma maneira formatada, no qual você não cria nada. É como se fosse um jogo no qual o aluno ele vai ter que seguir por aquele caminho linear, responder aquelas questões de maneira linear, e ele vai, na verdade, obter informação. Ele não vai articular aquela informação na construção do conhecimento. E aí isso perde sentido. Perde sentido, porque é como se o aluno pudesse gabaritar decorar um gabarito, uma sequência de comandos, e essa sequência de comandos simplesmente acaba com tudo. Porque, já decorei a sequência de comandos, beleza, eu já sei o que fazer. Né? E aí o jogo ele perde o seu sentido no processo educacional, ele vira nada mais, nada menos que um desafio para se decorar uma sequência de comandos. Então é melhor decorar, como o Pedro trouxe no último programa, as capitanias hereditárias, né? E achar que capitanias hereditárias é só decorar o nome delas. Decora na ordem de norte para sul, de sul para norte, pronto. Então, eu penso que isso é uma situação que traz uma certa dificuldade para o uso em sala de aula, porque ou você tem uma coisa extremamente formatada, ou você tem uma coisa que é extremamente difícil de você registrar. E querendo ou não, a gente sabe que lá para frente o registro vai ter que ser importante, porque a gente precisa ter documentado o processo de aprendizado do aluno. Então, são duas coisas que eu vejo que são muito difíceis a gente trabalhar, né? E o jogo traz essa dificuldade. Mas, por outro lado, se você me permite, Pedro, existem experiências que são vantajosas. Eu trouxe aqui a experiência do RPG, né? O que a gente notificou? Como que eu registrei esse RPG? A gente tinha o diário de campanha, então a gente parava o jogo 15 minutos antes de acabar o nosso encontro, né? O momento, e eles tinham que escrever um diário de campanha. Eu fiz uma capinha como se fosse um livro antigo e tal, e os alunos escreviam, então o registro estava lá. Então eu tinha lá aquilo que eles conseguiram perceber do que era científico dentro da aventura que a gente jogava. Eu tenho uma amiga, a Lilian, professora também de biologia, que ela trabalha com oitavos anos e nonos anos a questão de fazer o jogo. Então, o aluno ele não tem que jogar, ele tem que construir o jogo. O aluno faz um jogo de tabuleiro, ele faz um jogo de cartas, ele faz um jogo daquilo que ele quiser. Né? A formatação do jogo vem do jeito que o aluno quiser, mas o aluno constrói e põe o outro para jogar. Mas só a construção do jogo já é um registro. Né? Então, tem essa vantagem. Então, existem maneiras, só que a gente não tem uma regrinha básica para poder passar. A gente tem que contabilizar a realidade das escolas, nenhuma escola é igual. Né? Então, assim, o fazer o jogo talvez numa escola que seja muito carente, onde falta uma cartolina para você desenhar um jogo da memória, né? Não é tão fácil. Você vai ter que trabalhar essa questão com outras ferramentas, mas fazer um jogo para uma escola que tem todos os recursos é outra coisa. Né? Então, assim, não é fácil porque a gente não consegue colocar uma regra geral para todas as escolas. E aí o professor, mais uma vez o professor, ele vai ter que ter a sensibilidade e a criatividade para poder entender com aquele recurso humano e com aquele recurso material, o que ele pode fazer. Posso dar uns exemplos pessoais aqui, que eu acho que são bem interessantes também? Eu tenho 2 exemplos para passar aqui. Primeiro, depois, geralmente quando a gente forma em uma disciplina, acabei de formar, por exemplo, história, a gente fica às vezes cheio de dedo, né? E cheio de críticas, qualquer coisa que surge você critica e tal. E eu lembro que eu sempre fui muito crítico quando se falava, por exemplo, ainda no mundo dos RPGs, do que se chama de fantasia medieval. Então, a gente fala, por exemplo... que é tudo lindo, né? Que é tudo lindo, tal. Aí depois o Senhor dos Anéis, né, tal. E sempre fiz crítica, não, gente, isso aí não é Idade Média. Só que o próprio nome já diz fantasia medieval. E você percebe, às vezes, com jogos, com vários jogos, com várias... Não só jogos, mas também com desenhos, séries, tal, mas aqui o foco é jogos, que o quanto que isso, por se chamar fantasia medieval, existe uma influência de Idade Média em cima disso.
sabe? E que pode ser extraída. Eu acho que o melhor exemplo, todas as vezes que quando eu vou aí o exemplo que eu vou dar não é de jogos, mas ele cabe para jogos, vários outros jogos, você pode até achar melhores exemplos do que eu, mais envolvido nesse sistema de jogos, por exemplo, quando eu preciso dar uma aula falando sobre Idade Média e explicar o feudalismo, sobre a questão dos senhores feudais, a questão do que é o senhor feudal, o que é um rei que tem as terras, mas ele ao mesmo tempo ele acaba tendo menos poder porque o senhor feudal faz mais do que ele. E o quanto que é muito mais fácil entender isso numa perspectiva quando você, por exemplo, pega um Game of Thrones para explicar casas, sabe? Que aí você pode colocar em jogos, né? Então, o quanto que você consegue colocar. E, logicamente, que isso num RPG, num D&D, alguma coisa, algum sistema, algum momento daquela região, você pode ter essa divisão, sabe? O quanto que as pessoas têm muita dificuldade, eu falo no caso de história, de entender. Mas, peraí, tem um rei e tem os senhores feudais. Por que você está dizendo que os senhores feudais, o senhor feudal acaba tendo mais poder do que o próprio rei? É porque é ele que tem o exército, é ele que tem as ações, sabe? É ele que faz toda a produção agrícola. Então, ele acaba... Então, a gente entender isso, a relação de suzerania e vassalagem. O quanto que um jogo pode te ensinar isso. E eu falo, dando exemplos, quando saiu eu vou dar exemplos mais específicos, Thiago. Quando saiu é um jogo da geração passada, que é esse podcast está sendo em 2020, tá? Então a gente está no final da 8ª geração, né? O jogo da geração passada, que é o Sleeping Dogs, que fala lá de Hong Kong, né? Sim. Que tem toda uma questão dos clãs. Ali dá para você entender, inclusive, se você puxar e fazer uma comparação, por exemplo, a uma Idade Média, você consegue. É claro que Hong Kong, na atualidade, não tem nada a ver com a Idade Média, mas em relação à estrutura da máfia, de todas as relações dos poderes locais. Você tem Samurai Warriors, por exemplo, Exatamente. que trabalha a questão do Japão feudal, né? Exatamente. As famílias, a honra. Exatamente. O quanto que a questão é isso se tornar acessível para mais gente. Isso é um processo de construção. E um outro exemplo que eu queria dar, que existe uma ferramenta que é um jogo, mas que ele já teve o seu pico, o seu auge, mas hoje ainda ele é muito apreciado pela garotada, e eu gosto muito particularmente, que é como você não falar, por exemplo, no sentido educacional, que é utilizado em Minecraft. Olha, eu vou ter que abrir um parênteses. Não, eu vou ter que abrir um parênteses. Eu fui extremamente pé atrás com Minecraft. Sempre. Não vou jogar Minecraft. Não vou jogar Minecraft. Há cerca de 4 semanas, eu fui para um processo de formação na Microsoft. O processo da ferramenta educacional da Microsoft. Aí fui, é claro. A gente inicia com a questão do pacote Office, né? Tudo que você pode utilizar. E botaram a gente para jogar Minecraft e mostraram as possibilidades do Minecraft. Eu só olhei assim para o lado, para a coordenadora que estava comigo, né, minha parceira, Carolina. Olhei para a cara dela e falei assim, nossa, eu queimei tanto a minha língua. Eu gostaria, por exemplo, de fazer, qualquer dia, no Minecraft, construir um feudo, sabe? Construir um feudo gigantesco, todo bonito e tal. Eu tenho certeza que já tem gente que fez. Mas eu lembro de uma experiência em sala de aula, quando eu era funcionário público em Belo Horizonte, que dando aula de Primeira Guerra Mundial, e a garotada adora quando você fala de guerra, porque fala de tiro, que não sei, eles adoram, né? E você tem que mostrar para eles no conceito histórico, tal, né, que as mortes não são legais, tal, mas eu lembro que um menino que jogava muito Minecraft, eu propus para ele, vou te dar um desafio, mas isso não valeu nota, porque uma questão desigual, né? Mas para ele apresentar ali o entendimento, ele gostou porque era o jogo dele, ele estava se divertindo. Ele fez uma frente de batalha da Primeira Guerra Mundial no Minecraft, usando os mods, né? Que essa garotada sabe de tudo. Fez uma vilazinha, aí você sabe que durante tanto a Primeira, Segunda Guerra Mundial, ou qualquer guerra, os hospitais, qualquer coisa vira hospital dentro de uma vila, uma igreja. Então ele caminhou, ele gravou um vídeo, ele não jogou ali na hora, ele gravou um vídeo de uns 30 minutos, ele caminhando pela vila, mostrando os leitos hospitalares, e aí ele fez uma pesquisa, inclusive, aí ele foi além, né? Ele fez uma pesquisa das armas utilizadas, porque havia um debate sobre tecnologia na Primeira Guerra Mundial, que a Primeira Guerra Mundial, ela meio que é um ponto importante para a modernidade da tecnologia, sai do neoclassicismo, só estética e vira moderno, que a Primeira Guerra Mundial mostra que um tanque de guerra ele não precisa ser bonito, ele precisa destruir, né?
Aí ele fez uma exibição lá de várias armas da Primeira Guerra Mundial, atirando lá num alvo, dentro de um campo de batalha, no meio das trincheiras. Aquilo nem todo mundo gostou daquele vídeo, porque nem todo mundo gostava de Minecraft, né? Mas, e na época, aí eu faço até minha autocrítica, eu devia ter conduzido melhor, né? Ter dado uma explicação muito mais aprofundada daquilo. Mas a gente, como professor, a gente está em constante aprendizado também. Está em constante aprendizado, logicamente. Mas eu achei fantástico o vídeo, eu não tenho mais esse vídeo, logicamente, tem muito tempo, né? Eu perdi ele. Mas assim, achei que foi super interessante. Então a gente tem inúmeras possibilidades que podem ajudar no aprendizado, sabe? A gente é de duas áreas aqui, Pedro, você na história e eu na biologia, que são áreas que acabam se privilegiando em questão de jogos quando a gente fala de jogos eletrônicos, né? Você tem Call of Duty, Battlefield, que ensinam história de guerras muito bem. Você tem a série Assassin's Creed, que é sensacional para trazer contextos agora cada vez mais de várias sociedades diferentes, né? Porque a expansão só aumenta nessa história. Tem um jogo de Primeira Guerra também chamado Valiant Hearts, da Ubisoft, que Conheço, já joguei. ele é didático. Ele é didático, extremamente poético, lindíssimo, né? Lindo, maravilhoso. Eu tenho a questão, por exemplo, do Spore, que pode ser utilizada, que é um jogo que pode trabalhar a evolução. Eu tenho a questão dentro da biologia, né? O Plague Inc., ainda mais a gente em pandemia de coronavírus, né? A gente aqui na nossa quarentena, né? Que é fantástico também. Muitas coisas de tecnologia, de realidade virtual, muitas coisas de diversos contextos que a gente pode utilizar, né? Outras áreas talvez não sejam tantas, até porque quando a gente fala de jogos digitais, a gente está trabalhando muito mais numa questão em inglês, então a questão de literatura, de língua portuguesa, às vezes ela acaba ficando um pouco prejudicada pela grande maioria dos desenvolvedores não serem desenvolvedores do nosso país, né? Brasileiros com língua nativa em português. Só que, ao mesmo tempo, né, a gente tem uma grande quantidade de jogos de tabuleiro, jogos de ação, assim, né, de ação física do aluno, que também trabalham nesse contexto. E aí são coisas muito simples, como um simples quebra-cabeça, como o Tangram, que é tão utilizado em matemática. Tem jogos da memória que você pode trabalhar desde a alfabetização até o ensino médio, em diversas áreas do conhecimento. O Banco Imobiliário para a Educação Financeira, por exemplo, é uma coisa que eu acho fantástica, que dá para ser utilizado também, e aí a gente pode trabalhar até dentro da geografia e da história a questão da concentração do capital, que é uma discussão fantástica e trazer uma análise, uma reflexão para os nossos alunos. E Banco Imobiliário nunca sai de moda, né? Tá sempre aí também, versões saindo, isso é muito interessante. Exatamente. E assim, eu acho que é muito legal, porque todo o processo da educação, eu tenho para mim, e é uma opinião minha, obviamente, tem gente dentro da ciência que diz que sim, tem gente que diz que não, mas a minha opinião é que quando ela propõe uma reflexão, ela acaba tendo mais possibilidade de ficar na memória do aluno. E não só na memória operacional, na memória afetiva e por aí vai. E aí, com essa situação, a gente consegue ter uma grande quantidade de recursos para poder trabalhar o processo de ensino e aprendizagem com jogos, que fogem exclusivamente da questão do virtual e que fogem exclusivamente da questão de que você tem que trazer aquilo e o jogo é uma mera diversão, né? Não é isso. Tá? Os próprios jogos colaborativos que a gente tem em educação física, que podem ser trabalhados de uma maneira muito proveitosa para o aluno, e são coisas que ficam. Né? Eu vi uma matéria há muito tempo atrás, quando a gente teve o lançamento do Pokémon GO, que virou uma febre, e hoje até mesmo nas escolas que são mais carentes frente a recursos, você tem alunos com um smartphone e tudo mais, né? Então, porque isso é uma febre, né? O consumo disso é algo que é extremamente incentivado e as pessoas acreditam que isso é um item essencial para a vida. Críticas à parte, né? O que eu vi um professor, uma matéria, um professor, agora não vou me lembrar em que cidade que era, que estava utilizando Pokémon GO para que os alunos, dentro daquela da ampliação da realidade, né, para que eles pudessem identificar momentos históricos da cidade. E ele transformou isso numa aula de história da própria cidade.
Então, assim, olha, você vai lá caçar um monstrinho, tá em frente a um monumento histórico, tá em frente a alguma coisa que tem uma placa, então se tem uma placa, alguma importância deve ter, né? Então faz o seguinte, printa a tela. E aí eles trouxeram para aquele professor aquilo que eles printaram. E, poxa, foi fantástico, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem uma abertura de olhos, ouvidos, né, e sentimentos para essa implementação de jogos dentro da educação. Só que realmente é ainda algo que precisa ser mais fundamentado. Fundamentado. Com certeza. Até porque, como eu falei, a questão do registro, que é algo muito importante e tal, mas mostrar para o aluno que o jogo tem diferença. Vou pegar um exemplo desse que você falou, é um exemplo de história, Pedro. Um aluno do 9º ano de um colégio que eu trabalho, né, do colégio que eu trabalho, isso há uns anos atrás, um aluno que se mostrava, de certa forma, desinteressado em sala de aula, né? Desinteressado em sala de aula, com um rendimento acadêmico dentro dessa formatação acadêmica que a gente tem, mediano para baixo. O professor de história começou a dar uma aula de história sobre Segunda Guerra Mundial. Esse garoto começou a discutir com o professor, assim, trazer questionamentos e informações para o professor. Aí o professor chamou ele num canto no final daquele momento, assim, de onde você sabe de tudo isso? Ele falou, professor, eu sou fãzaço de Battlefield e de Call of Duty. Aí, pô, legal, então vamos fazer o seguinte, olha como isso tem significado. Na próxima aula, você que vai dar. Ele, como assim? Não, você vai pegar tudo isso que você viu e pode usar o exemplo dos jogos. Você vai pegar... Ele selecionou vídeos dos jogos, das cinematics dos jogos e tal, e trouxe, e deu uma puta de uma aula sobre Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa fantástica, sabe? Então, a gente precisa aprender a usar, quebrar um preconceito, porque existe um preconceito com a questão dos jogos também, para muitos educadores, a gente não pode negar isso, e para as famílias, principalmente, que acreditam que isso não tem valor educacional, né? Eu já ouvi isso, sabe? Pô, vocês estão fazendo joguinho com meu filho está aqui para aprender. Aí você fala assim, pô, peraí. Não é bem assim, né, minha senhora? Mas e ter uma fundamentação que estruture para o professor, não padronização, fundamentação. São coisas diferentes. Uma fundamentação para o professor para que ele possa estruturar uma aula com o uso dessa ferramenta. Posso dar um exemplo? À vontade. Isso, eu quero trazer, por exemplo, o pessoal também, nós somos irmãos e nós somos irmãos, mas é que isso fez muito sentido para mim, que eu já falei nas nossas vidas, é que talvez você não se lembre, mas eu lembro muito bem, Thiago, que quando menino ainda, você nasceu em 81 e eu nasci em 82, então a gente pegou ali o que é o finalzinho de Guerra Fria. Guerra Fria é um tema que as pessoas gostam muito, é um dos temas que me fez, inclusive, estudar história. E eu me lembro que você sempre estudava, né, sobre questão, você sempre teve muito ligado, gostei, né? sempre é muito ligado à questão, mas gosto dela. Né? Exatamente, muito ligado à questão atual, à questão da atualidade na época, e tal. Eu lembro que lá para 89, 90, finalzinho de Guerra Fria mesmo, né, já acabando mesmo. Eu lembro que você de vez em quando você me perguntava algumas coisas de acordo com as suas leituras, tal, que você lia, tal. Você me perguntava, a gente criança mesmo, eu nunca vou esquecer da pergunta que você me fez, que foi um joguinho, a gente não colocou em regras de jogo, mas de vez em quando você me perguntava, como se fossem essas perguntas que o pessoal adora. Outro dia eu fiz aqui com a Vivian, aqui minha companheira, brincadeira de perguntar capital, né? Sabe, pega um Atlas, a gente achou um Atlas antigo dela aqui em casa e ficou perguntando capital. Logicamente que aí você só decora nome, mas você pode ir além disso. Eu lembro que você chegou a me fazer umas perguntas, de vez em quando, assim, espontaneamente. Você me falava de um país e aí você me perguntava, o país é de primeiro ou terceiro mundo? Eu nunca vou esquecer, você me perguntando de Portugal. E aí eu lembro que eu via Portugal, o que eu tinha em mente de Portugal, até mesmo por conta das coisas que a gente aprendia e tal, Portugal tinha ruínas, tinha coisas mais antigas, aí eu já na hora, eu lembro que eu associei Portugal a um país de terceiro mundo. Eu nem entendia muito bem aquilo, mas falei, terceiro mundo deve ser abaixo, né? Deve ser uma coisa mais precária. Na época a gente estava anos 80, década perdida no Brasil, né? Governo Sarney, depois governo Collor, né, nos anos 90, eu falei, Portugal é terceiro mundo. Aí você chegou, não.
por mais que Portugal não fosse aquela tão bem das pernas economicamente comparado a outras potências, né? Você falou, Portugal ainda que sim é um país de primeiro. E aquilo eu fiquei, você não sabe disso, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E de vez em quando você perguntava de um outro país, coisas que a gente aprendia no cotidiano ali, por exemplo, assistindo Copa do Mundo. A gente tinha que dividir, né? Tinha, assistindo Copa do Mundo de 1990, a importância que uma Tchecoslováquia fez para eu poder me interessar, né? Tchecoslováquia, que não existe mais, mas Copa de 90 tinha Tchecoslováquia. A perigosa seleção da Iugoslávia. Iugoslávia. Não, e até antes você tinha a presença de uma camisa vermelha, CCCP, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí você vai puxando aquela curiosidade, por que não existe mais? Qual foi o processo que levou a isso a não existir mais? E aí o que eu falei é que você fazia umas perguntas que a gente não tinha colocado uma regra, mas de vez em quando você soltava umas perguntas dessas aí, e eu guardava, sabe? Isso eu fui guardando, até que eu lembro hoje de você me perguntando de Portugal, se era de primeiro ou terceiro mundo, assim como você me perguntou de outras também. E isso, para você ver o quanto que isso guarda, a gente guarda isso, o quanto que isso é importante, isso ajudou na minha formação, isso me ajudou a escolher a minha formação, inclusive, mas não só... brincando. Não, exatamente, eu posso utilizar de exemplos, hoje eu utilizo desses exemplos para poder falar não mais em sala de aula, que eu não sou mais professor de sala de aula, né? Mas eu utilizo desses exemplos muitas vezes, sabe? Coisas que eu vou lembrando, que eu vou pegando lá da minha infância, depois entrando na adolescência, sabe? Essas coisas são muito importantes, são muito interessantes. Pedro, até para a gente não se prolongar muito, eu acho que a gente entrou aqui no debate, o grande ponto é saber de quem nos assiste também a opinião, né? A gente quer que vocês discutam isso conosco e nos comentários façam esse registro ou mande um e-mail para o canal dialética@gmail.com para trazer também isso. Vamos trazer essa discussão para um ambiente até mais rico, né? Não só nessa visão dos dois. Tá? Mais alguma consideração a respeito do tema? Não, acho que é isso mesmo que você falou, a gente deixa aberto o tema, a gente não tem objetivo nenhum de fechar aqui, né? Nem o tema, deixar aberto, pautar essa importância da gente ter uma amplitude aí na relação ensino-aprendizado mesmo. É isso aí. Até porque o que a gente faz é muito baseado no nosso histórico, né? Na nossa vivência, e a gente sabe que a vivência do outro é tão importante quanto a nossa, né? A construção de uma sociedade precisa dessas vivências todas. Por isso, todo mundo é muito bem convidado a poder participar dessa discussão. Vamos então para as nossas indicações de hoje? Vamos lá então. Hoje eu não vou trazer minha primeira indicação, começando por mim, né? Eu não vou trazer uma indicação de jogo, né? Apesar de ter vários exemplos de jogos sobre isso, mas um tema que as pessoas gostam muito, que os estudantes gostam muito, que é meio que comum aí, é falar sobre Segunda Guerra Mundial, sobre regimes totalitários. E a minha dica vai hoje para uma série da Amazon Prime, que exatamente, que é O Homem do Castelo Alto, The Man in the High Castle. Já assistiu, Thiago? Cara, eu vou falar, eu não assisti, mas o professor de História do Colégio Geraldo, ele me indica essa série todo santo dia. Um abraço pro Geraldo, né? Ele ama essa série de paixão. Isso, é baseada num livro, né, dos anos 70, né? O livro eu ainda não tive a oportunidade de ler, que é o Philip Dick, se eu não me engano, mas é uma série que conta, na história a gente não gosta muito do e se, né? E se? Porque não foi. Mas tem algumas coisas que você pode retirar de aprendizado, já que nós temos aqui um canal e podcast de educação, é o famoso e se a Alemanha tivesse vencido? E se o Japão tivesse vencido? E aí o pano de fundo é que o mundo foi dividido entre o Império Japonês e o Império Alemão, né? Mais especificamente nos Estados Unidos. O lado leste ele fica pelo lado da Alemanha, né? Que seria a América Alemã, e o lado oeste seria os estados do Pacífico, né? A parte do Império Japonês. E no meio você tem uma zona neutra, que era um acordo entre os dois, e esses dois países estão vivendo grande tensão de eclodir uma nova guerra entre eles, dois impérios, o japonês e o alemão. E aí você tem toda uma trama, você tem umas questões que são já além só de uma questão de realidade, mas é muito interessante. Eu ainda espero ver um jogo sobre, se é que não tem um jogo sobre isso. Tem. Me fale. Wolfenstein, The New Order. Aí sim, verdade. Mas é que eu não joguei. Se a Alemanha tivesse... eu tenho ele. Mas tem o conceito do jogo. Então já fica duas dicas em uma aí. Fica o Japão também. Tem a questão do Japão
no Wolfenstein, Cara, em eu vou te algum dos falar que me jogos? invade pouco, mas eu acho que é só a Alemanha. Eu tenho a impressão que é só a Alemanha. Na Pô, série aí é, do Man in the High Castle, eu indico demais que vocês assistam. Então você tem essa divisão entre Império Japonês e Império Alemão e essa tensão entre eles e o domínio deles na América. O que acontece com a população americana que estava muito ali? legal. E é muito interessante. Fica uma dica mesmo, assim. Acho que, se eu não me engano, está chegando na 4ª temporada no Amazon Prime. Vai aí, Thiago. Eu pego a dica, inclusive, para mim, vou assisti-la. A minha dica é de um jogo, Esse é extremamente lúdico e você pode utilizar tanto para um ambiente com amigos, quanto para um ambiente familiar, ou pode tentar também utilizá-lo em educação, que é esse joguinho aqui. É que eu comprei uma versão completa e ele veio... Cara, eu acho que isso é China, mas não sei, né? Então, acho que pelo nome não vai dar para ver aqui. Mas se a gente virar na lateralzinha aqui, a gente vai ver Dixit, certo? Então, esse é o Dixit, que é um jogo lúdico demais da vida, tá? Que é baseado em você tentar resumir as cartas que aqui estão. São cartas belíssimas, vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, né? São verdadeiras obras de arte, essas cartas, e a ideia é você trabalhar o discurso. Então, para cada jogador, você não pode dizer algo sobre essa carta que seja completamente revelador, porque se todos acertarem, você não anda, mas nem pode ser algo tão difícil das pessoas entenderem, tanto que todos errarem, você também não anda dentro do tabuleiro. Do tabuleiro. Então, é um jogo que dá para se jogar até com 12 pessoas, então dá para fazer uma farra bacana com ele aqui, tá? E é extremamente agradável e pode ser utilizado de maneiras diferentes até porque só as cartas em si, elas já rendem aulas de produção de textos, de contos, poesias que já valem a pena aí. Então, a minha dica de hoje é o Dixit, é um jogo que eu sou apaixonado. Dixit Odyssey, desculpa. O Dixit Odyssey é Odyssey. porque é a versão que tem com as expansões, né? Tá, mas é Dixit que chama. O pacote básico é só Dixit. E assim, eu me apaixonei por esse jogo a primeira vez que eu joguei na casa de um amigo, e na semana seguinte eu tinha encomendado, porque eu falei, gente, isso não pode, eu preciso ter isso, eu preciso ter um sentimento de pertença em relação a esse jogo. Dito e feito. Essa é a minha dica de hoje. Então, a gente vai se despedir por aqui. Pedro? Foi um prazer novamente. A gente está aí iniciando. Esse é o 2º episódio do nosso canal e podcast também, mas aguardem muito mais temas extremamente importantes e interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, espero também que vocês tenham gostado. Podem seguir a gente lá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, estamos em todas essas plataformas, então fiquem à vontade de seguir. Sigam a gente aqui, né? Inscrevam-se no canal aqui pelo YouTube, ativem as notificações, tá? E a gente ainda quer saber, né? O que você acha desse tema? Dá sua opinião pra gente, tá? Um grande beijo a todo mundo e até o próximo episódio.